Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um editorial Quantum Docs. Eu sou Zenith e hoje vamos provocar mais um assunto instigante por aqui. Vamos falar do paradoxo de Bootstrap, o tempo que se cria a si mesmo. Imagine receber um livro misterioso pelo correio. Dentro, você encontra instruções detalhadas de como construir uma máquina do tempo. Você segue cada passo, monta o equipamento, viaja ao passado e entrega o mesmo livro ao seu eu de antes. Mas aí surge a pergunta: quem escreveu o livro? Esse é o paradoxo de Bootstrap, uma das ideias mais inquietantes da física teórica e da filosofia do tempo. Um evento que existe sem ter uma origem clara. Um círculo perfeito, onde causa e efeito se confundem até perderem sentido. O termo bootstrap vem de uma expressão inglesa, algo como erguer-se puxando os próprios cadarços. Uma ação impossível, porque implica criar movimento do nada. No paradoxo, é exatamente isso que acontece. Um objeto, uma informação, ou até uma pessoa passa a existir sem começo identificável, presa num looping eterno. O físico Robert Heinlein popularizou a ideia em 1941 com o conto By His Bootstraps. Desde então, o conceito se tornou um desafio mental que atravessa fronteiras entre ciência, ficção e filosofia. E a pergunta continua: o que acontece com a realidade se o tempo não for linear? Se tudo estiver conectado em um circuito fechado, então o passado pode depender do futuro tanto quanto o futuro depende do passado. O tempo deixaria de ser uma linha para se tornar uma espiral. E talvez, apenas talvez, a consciência humana já viva dentro desse ciclo sem perceber. Alguns físicos quânticos, como Kip Thorne e Igor Novikov, sugeriram que paradoxos de causalidade poderiam ser resolvidos por algo chamado princípio da autoconsistência. Em outras palavras, o universo permite voltas no tempo, desde que essas voltas não criem contradições. Você pode ser parte do passado, contanto que suas ações já estejam incorporadas ao que sempre aconteceu. Parece ficção, mas na mecânica quântica há fenômenos semelhantes. Partículas que se comportam como se soubessem o resultado antes do experimento ser concluído. Efeitos que só fazem sentido quando se aceita que o tempo pode não fluir de maneira única. O paradoxo de Bootstrap é como uma versão filosófica desse comportamento. Um passo no futuro moldando o presente. Agora, pense no lado humano disso. E se parte do que somos também for um looping? E se ideias, inspirações e intuições forem algo que nós mesmos já fizemos, em outro tempo, em outro plano? Talvez o déjà vu, essa sensação de repetição, seja uma falha temporária nessa engrenagem. Uma fresta pela qual o tempo deixa escapar seu segredo. Na espiritualidade, há quem diga que o tempo é uma ilusão necessária, um palco onde a consciência pode experimentar evolução. Nesse palco, tudo acontece ao mesmo tempo, mas nós assistimos cena por cena, para entender o enredo. O paradoxo de Bootstrap quebra o roteiro. Ele mostra que o autor e o leitor podem ser o mesmo ser, em momentos diferentes da própria história. Em termos simbólicos, esse paradoxo é um indício da criação. Se o universo teve um começo, o que existia antes dele? E se o próprio universo for um grande looping que se recria eternamente, sem início nem fim? Muitos místicos antigos já sugeriam isso, chamando-o de Ouroboros, a serpente que morde o próprio rabo, símbolo do infinito. Mas há algo ainda mais provocador. E se o paradoxo não for sobre o tempo, mas for sobre nós? E se a nossa própria consciência for um processo bootstrap, uma experiência que cria a si mesma ao se observar? A física quântica sugere que a realidade só se define quando é observada. Então, afinal, quem observa o observador? Talvez sejamos, todos nós, o resultado de uma causa que ainda não aconteceu. Talvez a origem esteja no futuro, e a evolução seja apenas o caminho de volta até ela. Nesse caso, não estaríamos indo em direção à iluminação, estaríamos voltando para ela. O paradoxo de Bootstrap nos faz abandonar a ideia de começo. Nada começa do zero, tudo vem de algo. E se a linha do tempo é uma invenção da mente humana, então o que chamamos de agora
pode ser apenas o ponto onde todos os tempos se cruzam. Isso muda tudo. Porque se o futuro já influencia o presente, a nossa vontade também é uma força quântica. Cada pensamento pode ser um fragmento de algo que já está acontecendo, em outro ponto do círculo, e cada escolha, um ajuste sutil nesse grande relógio cósmico. O paradoxo deixa de ser um erro e passa a nos indicar: não estamos presos ao tempo, estamos dentro dele, como uma onda está dentro do mar. O tempo não corre, ele respira, e cada um de nós é o seu fôlego, expirando e inspirando realidades. Talvez o sentido final seja esse. O universo é uma história que se lê a si mesma, sem autor nem fim. E nós, pedaços conscientes dessa história, seguimos tentando entender como fomos capazes de escrever o livro, antes de tê-lo em mãos. E você, gostou deste assunto? Que tal compartilhar com quem você gosta? Obrigado pela sua conexão. Assine o nosso canal e eu espero por você no próximo vídeo. Até lá!